Hoje eu converso com Wellington Calazans. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10. Olá, Dorivaldo, boa noite a você assistindo ao Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. É um prazer também receber-te aqui, Wellington. Vamos então começar a olhar para as notas da atualidade internacional e é inevitavelmente para esta visita de Putin que nós vamos começar a olhar. Putin quer aqui estreitar as relações entre a Rússia e também a Coreia do Norte, algo que não está a ser bem visto por algumas correntes aqui. E qual é a principal razão que nós podemos aqui invocar? A principal razão é que a tentativa de isolamento da Rússia por parte do Ocidente para fazer face à disputa entre a NATO e a Rússia em solo ucraniano não tem dado certo. E todas as vezes que a Rússia apresenta algum sinal de que é possível sobreviver a toda a pressão que vem sofrendo, isto constitui manchetes como essas que nós estamos tentando decifrar sobre crescentes tensões na Península Coreana, sobre os riscos de uma aproximação entre Rússia e Coreia do Norte, como se isso fosse alguma novidade. Observe, Dorival, que ao mesmo tempo em que o aprofundamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte é anunciado como algo perigoso, existe também uma denúncia de que os países já estão cooperando com o fornecimento de armas e commodities, a troca entre eles, ou seja, então quer apresentar como novidade algo que eles mesmos acusam de ser algo que já está em curso, o que é uma incoerência, uma inconsistência, porque o grande problema é que a tentativa, como eu falei, de isolar a Rússia não deu certo e agora eles vão tentar, de maneira também dificilmente irá atingir algum êxito, atingir aqueles que se aproximam da Rússia, o que também não vai ser possível, já que através das sanções isso não foi possível. Essa visita de Putin à Coreia do Norte, ela vai realmente trazer como uma grande novidade a assinatura de um novo acordo, um tratado de amizade entre os dois países, que deverá ser entendido por todos como um aprofundamento dos laços militares entre Coreia do Norte e Rússia. A Coreia do Norte tem realizado testes de mísseis balísticos e hoje é uma grande potência militar, como nós sabemos. Inclusive dominam uma tecnologia que não é dominada pela NATO, que é a tecnologia hipersônica. Então, o aprofundamento da relação entre Rússia e Coreia do Norte, Dorival, ela deve ser entendida como uma mudança na dinâmica de poder na Península Coreana, pois com a ajuda militar da Rússia, os norte-coreanos terão um suporte suficientemente grande para fazer frente às ameaças da Coreia do Sul, Japão e às provocações, inclusive, dos Estados Unidos da América. Então, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visita agora a Coreia do Norte para se reunir com o líder Kim Jong-un, em uma cúpula que marca o aprofundamento da parceria entre os dois países, o Ocidente fica nervoso exatamente porque estamos falando aí de dois países que não apenas dominam a tecnologia nuclear, mas dominam a tecnologia hipersônica. O que isso significa para o nosso público que não é obrigado a ter conhecimento sobre esse tipo de tecnologia? Significa que os mísseis nucleares de Coreia do Norte e de Rússia chegam mais rápido nos destinos do que os mísseis dos países membros da NATO. Então é isso que faz com que esse pânico generalizado seja notado em praticamente toda a imprensa nesse dia de hoje. Somente para completar, Dorivaldo, é importante recordar aqui que esta é a primeira visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte desde o ano 2000 e é a primeira de um chefe de Estado desde o fechamento das fronteiras do país em 2020. Putin assinou um decreto aceitando a proposta do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de assinar um acordo de parceria estratégica abrangente com a Coreia do Norte, de acordo com o que foi noticiado hoje pela agência de notícias RIA, lá da Rússia. Então, Dorival, não vejo razões para toda este pânico e vejo as manchetes muito mais voltadas para
tentar confundir a opinião pública internacional. A relação entre a Rússia e a Coreia do Norte não é novidade para ninguém, ela apenas está consolidada nesta renovação de mandato do presidente russo Vladimir Putin. Certo. Este apoio, digamos, contra os Estados Unidos terá suscitado também, se calhar, aqui alguma fricção adicional para que se criasse todo este alvoroço à volta desta mesma relação ou deste aprofundamento provável, Wellington? Então, se nós formos olhar aqui apoio contra os Estados Unidos, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que os Estados Unidos provocam tanto a Rússia como a Coreia do Norte. E por isso esses dois países estão agora unidos na tentativa de criar uma espécie de defesa contra qualquer eventualidade que tem sido, inclusive, prenunciada, né? Porque são exercícios militares com a Coreia do Sul e com o Japão, são permanentes provocações através da imprensa ocidental em relação ao líder norte-coreano e, como todos nós sabemos, contra Vladimir Putin. Então, são países que, para que não estejam isolados, precisam estar unidos. Essa é a lógica natural da sobrevivência desses dois países. Não vejo assim, algo contra os Estados Unidos, mas muito mais uma espécie de fortalecimento das capacidades de defesa e de contra-ataque. Certo. Wellington, esta provocação de Stoltenberg sobre as possíveis sanções que a China deveria sofrer devido à sua posição aparentemente neutra, mas que, segundo Stoltenberg, não é tão neutra assim, que comentários é que recebe aqui de ti? Então, o que nós estamos vendo é que as 27 mil sanções que foram aplicadas contra a Rússia não deram resultado favorável ao bloco da NATO. Pelo contrário, todos os países membros estão hoje vivendo uma situação econômica extremamente delicada e adversa. Por isso, agora a nova estratégia do bloco é tentar demonizar todos os países que façam qualquer tipo de aproximação com a Rússia. E acusar a China é um erro muito grave. Ameaçar a China de sanções, como foi feita pelo frágil secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, é mais um ato de desespero, porque até mesmo para que as armas ocidentais sejam produzidas dependem da indústria chinesa. Sem a China não existe arma do Ocidente. O que aqui eu pergunto, que tipo de sanção vai ser essa contra a China? Ninguém vai saber responder, entendeu, Dorival? Sim. É basicamente aquilo que a Alemanha fez contra o seu povo. Brigar com quem oferecia o gás barato para ela. Quem é que perde? A Alemanha. Olha o que está acontecendo com a economia da Alemanha. Agora vou querer brigar com a China? Ora, isso, se não for arrogância, é muita burrice. Então, eu vou torcer que seja apenas arrogância, porque isso pode passar por burrice e vai demandar um tempo muito grande para poder aprender a lição de que 27 mil sanções contra uma Rússia, que é muito menor em termos de importância industrial do que a China, não surtiram efeito. Agora você imagina brigar contra uma China que substituiu toda a indústria do Ocidente, por opção do Ocidente, para economizar com a exploração de mão de obra chinesa, levou toda a sua indústria para a China e agora é refém da China. Como é que vai aplicar sanção contra um país que produz tudo que você consome? Estamos falando aqui de uma propaganda tão frágil e mentirosa que, sinceramente, eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar aqui diante de tanta loucura. Certo. O tanto que a própria China também já negou estas acusações aqui de discórdia que são lançadas contra si. Porque a China tem que negar. A China sabe que ela tem que nutrir uma boa relação com todos os países, porque a guerra não é dela. Quem foi que inventou essa guerra contra a China? Foi quem firmou o acordo de Minsk e não cumpriu. Agora eles querem isolar a Rússia, não conseguem, e todos os países que mantêm relações com a Rússia, eles querem demonizar. É uma loucura isso que está acontecendo. Inclusive, Dorival, é bom que a gente fale sobre hipocrisia, não é essa palavra que eu gosto muito de usar quando falo sobre os países membros da NATO.
é que eles continuam comprando os derivados, o petróleo e os derivados da Rússia através de intermediários. Compram mais caro, mas continuam comprando. E fingem que são durões e etc. Então, é importante que o nosso público, que está sempre bem informado sobre esse tema, saiba também que é uma grande mentira essa questão do embargo aos produtos russos estratégicos, porque a Europa não tem de onde comprar. E se não comprar clandestinamente, de uma forma vergonhosa, como tem sido feito em relação aos produtos russos, vai ter que comprar por intermediários, não é? Caso contrário, com a China, se cometer o mesmo erro de aplicar sanções, o que é que vai sobrar para a Europa, por exemplo? O que é que vai sobrar para uma economia como a norte-americana que depende do consumo e que transferiu a sua indústria para a China? Vai parar a economia norte-americana porque não tem como movimentar, porque não vai ter o que consumir, porque não tem produção? Essa é a grande chave do negócio. A produção industrial do planeta é chinesa hoje, por opção do Ocidente, e agora o Ocidente diz que vai aplicar sanções contra a China por uma suposta aproximação entre China e Rússia. Ora, é mais um suicídio econômico do Ocidente. Não vai ser nada bom ver tudo sumir das prateleiras de uma hora para outra nos países ocidentais. Então, Dorivaldo, tudo isso que o Jens Stoltenberg falou é muito mais um blefe, um ato de desespero, talvez, do que qualquer outra coisa. Ele não tem força para desafiar a China. E a China também sabe que não pode permitir que a Rússia perca esta guerra, porque se a Rússia perder, a China será a próxima vítima desse ataque. E é uma questão de luta da multipolaridade contra a unipolaridade liderada pelos norte-americanos, que não tem como mais sustentar. Certo. Vamos então olhar para o terceiro e último assunto desta noite, e é para estas tentativas dos Estados Unidos, que está, portanto, a trabalhar para evitar provavelmente a guerra maior entre Israel e o Hezbollah. Um enviado especial de Biden foi, portanto, ao Líbano, e um repto foi aqui deixado ou lançado neste sentido. Estes, portanto, digamos, passos que vão sendo dados pelos Estados Unidos, que comentário é que merecem aqui receber? Nós aqui estamos vendo um ato de tentativa de limpar a própria imagem dos Estados Unidos da América, porque o mundo enxerga esta guerra que Israel trava contra o povo da Palestina como algo que só foi possível graças ao apoio norte-americano. Desde o dia 8 de outubro, do ano passado, 50 caças foram vendidos pelos Estados Unidos a Tel Aviv. Isso é apoio. Então, aquela frase de apoio incondicional que foi repetida inúmeras vezes pelas autoridades norte-americanas soou como uma carta branca para que Benjamin Netanyahu praticasse todas as barbaridades que estão sendo praticadas. Os norte-americanos hoje sabem que precisam daquela região, precisam ter uma boa relação com aquela região, mas o aspecto religioso uniu todos aqueles países contra Israel e, consequentemente, isso vai ter sequelas muito danosas para os interesses norte-americanos na região. Por isso, esta tentativa de falar muito sobre o cessar-fogo como alternativa para reduzir a tensão entre Israel e não é mais agora apenas contra Hamas. Sério, já estamos falando sobre outros grupos e outros países, estamos falando sobre Líbano, estamos falando sobre outras variações de uma guerra, algo que nós já havíamos alertado aqui no programa, Dorival, você deve recordar, de que a guerra deixaria de ser uma guerra dentro da Palestina para ser uma guerra regional, e uma guerra regional Israel não tem a menor chance de vencer. E se vencer, não vai ter a menor chance de ter paz, porque vai estar cercado por quem ele atacou. Então,
os norte-americanos precisam parar Benjamin Netanyahu. Somente tirando Benjamin Netanyahu do poder e reconhecendo imediatamente o Estado da Palestina é que algo poderá ser realmente visto como um gesto de interesse real de um cessar-fogo não temporário, mas permanente. Sem essas condições, Dorival, dificilmente nós vamos falar sobre paz na região, e as coisas estão sendo aprofundadas, as coisas estão piorando, e o sistema de defesa Iron Dome, que os israelitas, israelenses, como falamos no Brasil, sempre falaram que era intransponível e etc., todos já sabem que é uma peneira perto das armas que estão disponíveis para os países da região, especialmente se o Irão entrar nessa guerra. E aí a situação vai ficar muito ruim para Israel. Então, é importante que haja o mínimo de sanidade por parte de Israel e que o Benjamin Netanyahu seja afastado do poder para que seja aberta uma linha de diálogo para evitar uma escalada que será ruim para todos, mas para Israel será extremamente dura também. Certo. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Próxima semana estaremos seguramente juntos. Até lá, um ótimo Conexão Angola no sábado. Muito obrigado pela lembrança, pelo convite, obviamente, para o público. É sempre um prazer estar aqui, Dorival. Continuação de bom trabalho para você e ao nosso público. Boa noite e até a próxima segunda-feira. Obrigado. Todo nosso sempre em receber-te. Grande abraço. Um abraço.